Começando mais uma receitinha e hoje eu trago para vocês um delicioso pão nuvem, sensacional, poucos ingredientes, facinho de fazer. Gente, esse pão é tão levinho, tão macio que vocês vão se impressionar. Então já pegue o caderno e a caneta e vem comigo anotar essa receita que eu mostro para vocês agora. Então, para começar o nosso pão nuvem, em uma tigela ou um bowl, eu vou adicionar primeiramente aqui, 240 ml de leite integral temperatura ambiente, tá bom? Em seguida, eu vou adicionar aqui, um envelopinho de fermento para pão seco, 10 gramas, um envelopinho, tá bom? 2 colheres de sopa de açúcar, aproximadamente 30 gramas. E com a ajuda de uma colher ou um fouet, vamos mexer até dissolver o açúcar e misturar bem o fermento no leite, tá bom? Misturou bem misturadinho, vou entrar aqui com um ovo inteiro. E vou dar mais uma misturadinha para incorporar o ovo. Misturei bem misturadinho, eu vou trocar aqui o meu fouet por uma colher de pau que é um pouquinho mais dura, porque agora vamos começar a introduzir aqui a nossa farinha, tá? Aqui eu tenho uma xícara de aproximadamente 500 gramas de farinha de trigo sem fermento, tá? Vou colocando aos poucos e misturando. Desse jeitinho. É bem fácil de fazer essa receita, é ou não é verdade, gente? Poucos ingredientes, esse pão fica maravilhoso e é facinho de fazer. Eu tenho certeza que você que nunca fez um pão caseiro, faz essa massa que eu estou mostrando, você vai acertar na primeira vez e vocês vão ficar maravilhados. Muito simples. Incorporou bem a farinha, vamos colocar mais um pouco e misturando até dar o ponto, que eu vou mostrar para vocês já já. E olha só, a nossa massa ela já está começando a ficar mais pesadona, tá vendo? Aí coloca mais um pouquinho de farinha e aqui, agora eu vou entrar com meia colher de chá de sal. Vou colocar aqui junto com a farinha e vamos misturar. O sal, pessoal, eu só coloco agora. O porquê? Porque se eu colocar o sal lá no começo, ele segura o desenvolvimento do fermento, tá bom? Aí o seu pão vai demorar mais para crescer. Por isso que eu misturei a farinha, misturei todos os ingredientes e eu coloquei o sal só agora quando a farinha já está um pouquinho mais dura, já está quase formando a massa do pão. Para não ter o perigo de amarrar a massa e demorar bem mais para crescer o nosso pão. E olha só, ele já está começando a soltar da tigela, tá vendo? Agora vamos colocar aqui mais um pouquinho. E daqui a pouco vamos mexer com a mão, porque a colher já não vai dar mais para misturar com a colher, porque a massa já vai estar bem robusta, bem pesadinha, Tá vendo que ela já está soltando bem da tigela, gente? Olha só que beleza. É bem rápido de fazer esse pão e fica maravilhoso. E olha só, aqui o pão já começou, a massa, né, do nosso pão já se soltou todinho, ela desprendeu da tigela. Tá vendo? Agora é a hora que a gente vamos entrar com as mãos, tá? Vou tirar aqui o excesso de massa da colher de pau. E agora, com os dedos, coloca um pouquinho mais de farinha, Joga um pouquinho de farinha para não grudar tanto nas mãos. Apertando. Desse jeitinho aqui, tá vendo? Bem fácil. Não precisa de colocar muita força. Só vai puxando aqui, as pontinhas da massa para dentro e empurra, Puxa a pontinha com os dedos e empurra, Desse jeitinho. E olha só, gente, a massa ela tá bem soltinha, Tá vendo? Por isso que é bom sempre vocês utilizar uma farinha de boa qualidade, tá bom? Porque se você for fazer pão para vender para fora, né? É sempre bom você ter uma boa qualidade, uma boa referência de farinha para o seu pão ficar bom, né, gente? Ficar com um gosto bem gostoso, ficar um pão bem legal. E eu sempre utilizo uma farinha que muitos me perguntam no vídeo, né? Qual é a farinha que você usa, Daniel? Qual é a farinha que você indica? Eu sempre compro, pessoal, a farinha 101 Premium. Eu uso para massa de pastel porque ela dá um ótimo resultado para fazer pão.
Então eu sempre uso essa. Eu vou até mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Olha só, gente, ó. Eu uso essa daqui, ó, tá vendo? 101 Premium. Eu sempre compro o saco grandão assim de 5 kg, porque eu faço bastante pão, eu faço bastante bolo. Então eu sempre compro essa farinha. Para vocês aí que sempre tem dúvida de qual farinha utilizar para fazer pão, eu particularmente gosto muito dessa. É uma das primeiras farinhas que sempre deu certo para mim, tá? Então eu uso essa, mas tem outras farinhas de outras marcas que é muito boa também, tá? Eu gosto de usar Dona Benta, eu gosto de usar Mirella, é muito boa. Se na sua região não tem a 101, mas tem Dona Benta, tem Mirella, pode utilizar porque essas farinhas são muito boas também para fazer pão, tá bom? E ó, a massa já tá quase pronta, ó. Vocês conseguem ver, ó, ela nem gruda mais e eu nem tô fazendo força para sovar esse nosso pão, ó. Bem facinho. Ela já nem está grudando mais na mão, ó. Tá vendo? Muito bacana, gente, ó. Ela não está pesadona, ela está levinha e macia, ó. Ela ainda continua grudando só um pouquinho na mão. Então eu só vou colocar mais um pouquinho de farinha aqui, ó. Já utilizei quase toda a farinha, tá vendo? Só tem um pouquinho, ó. A farinha ela é muito importante também porque tem farinha que ela bebe mais líquido e tem farinha que ela não pede tanto líquido, ela pede menos líquido. Então por isso é muito importante, tá bom? Às vezes você vai fazer um pão, você pega uma medida lá de leite, água, mistura tudo, aí fala um tanto de farinha, né? 500 gramas de farinha. Aí você coloca 500 gramas de farinha, fica aquela sopa, fica mole. Aí fala assim, ah, a pessoa errou na hora de dar a receita, deu a receita errada. Mas não é bem assim, gente, entendeu? Depende muito do tipo de farinha, depende da época do ano que foi colhido o trigo para poder fazer a farinha. Tem uma variação muito grande. Eu aprendi isso com o padeiro quando eu trabalhei na padaria. Eu trabalhei mais ou menos uns 12 anos em padaria, então a gente vai pegando um macete, né? E é isso aí, ó. Já está quase pronto o nosso pão nuvem. E olha só, já soltou tudinho, a massa, ó, ela está bem macia, não gruda mais, tá vendo? Esse daqui é o ponto. E agora eu vou mostrar para vocês o pulo do gato, o segredo do pão nuvem, que eu vou mostrar para vocês que muita gente não sabe, é a diferença do pão caseiro, tá bom? Ó, aqui eu tenho uma colher de sopa de margarina, ou pode ser manteiga também, tá? Ah, Daniel, eu gosto de usar manteiga, então pode ser a manteiga, que a manteiga fica super delícia também. Agora é a hora de entrar com a gordura na massa, tá? Essa gordura aqui, a manteiga, ela vai selar o nosso pão, ela vai deixar o pão mais macio, mais gostoso. E pode colocar, tá? E vai apertando. A massa vai desandar, vai ficar mole. Você vai falar assim, Daniel, eu estraguei a minha massa de pão, que já estava boinha para assar, e ficou tudo molengo. Não, gente, vai amassando, confia que a massa vai voltar ao normal. Na hora que a manteiga, que a margarina incorporar na massa, olha só como vai ficando mole, ó. Ela tá ficando toda molenga, mas confia, vai apertando aí que a sua massa vai ficar sensacional. Vai apertando que vai incorporar tudinho essa margarina na massa. Essa gordura aqui vai ficar todinha na massa, vai ficar um pão macio, delicioso, uma verdadeira nuvem. Vai confiando aí, gente, pode confiar, ó, é certeza que vai voltar. Muitas pessoas falam, Daniel, eu estraguei meu pão, eu fiquei morrendo de medo na hora da manteiga, na hora da margarina, deu errado, a massa ficou toda mole, ficou, nossa, você tinha que ter visto. Aí eu comecei a amassar, continuei amassando e a massa voltou, eu respirei fundo, que eu vi que realmente dá certo. Muitas pessoas falam isso pra mim. E eu sempre falo, gente, vai amassando que a massa volta. Ó, aqui ela já está começando a voltar, ó. Ela já está começando a incorporar a margarina na massa e já está voltando. E olha só, pessoal, aqui já voltou, ó. Tá vendo? Já voltou a massa de novo, ó. Ela não gruda, ela está mais macia. E olha só que legal.
Agora eu vou colocar ela aqui na bancada e vamos dividir ela para fazer os nossos pães. Vou jogar aqui ó, o restinho da farinha que sobrou, para polvilhar aqui para não grudar a massa. Deixa eu colocar do lado aqui e vamos colocar o nosso pão aqui, a nossa massa. Vou colocar mais um pouquinho de farinha aqui por cima. Aí aqui fica a critério de vocês. Ah, eu gosto de pão pequenininho. Pode fazer o pão pequenininho, tá bom? Eu vou fazer os pães grandes. Como eu gosto do meu pão bem padronizado, eu vou pesar a minha massa aqui na minha balancinha. Se você tiver a balancinha aí, pode pesar também. Ou senão você faz a bolinha e corta no meio, tá bom? Deixa eu ver quantos que deu a minha massa aqui, ó. Deu 850 gramas. Então eu vou cortar 2 pães de 425 gramas cada um. Vamos ver, eu vou fazer 2 pães, tá, gente? Pode, se você quiser fazer o pão pequenininho para comer individual, pode ser também, tá? 435, 425. Deixa eu ver se esse também tá. É isso aí. Ó, vou fazer 2 pães bem grandões. Deixa eu pôr a balancinha aqui do lado. E ó, vou fazer a bolinha aqui. E vou fazer outra bolinha aqui. Esse pão eu vou fazer fermentação direta. Ah, Daniel, o que é fermentação direta? Gente, eu não vou colocar essa massa para descansar, ela vai dobrar de tamanho, eu vou voltar com ela para modelar os pães. Não. Eu já vou fazer o pão, já vou modelar o pão direto aqui, sem deixar ela descansar, tá? Eu já vou pegar, já vou fazer o pão aqui e já vou levar o pão na forma para deixar ele descansar uma única vez, ele vai crescer uma única vez e aí nós vamos levar no forno, tá? Esse é a fermentação direta. Não tem o processo de deixar a massa descansar para depois abrir e fazer o pão, deixar crescer de novo, tá bom? Essa daqui é uma única vez. As pessoas sempre perguntam para mim, por isso que eu estou explicando bem explicadinho para vocês, tá bom? Aqui eu não vou nem utilizar o rolo. Como a minha massa ela tá bem macia, eu costumo abrir com os dedos mesmo, tá vendo? Ela tá bem macia, ela tá bem elástica, ó. E vou jogar um pouquinho de farinha só para não grudar e vou abrir aqui na mão mesmo. Mas se você tiver, eu prefiro o rolo, Daniel, pode utilizar o rolo sem problema nenhum, tá bom? Ó, abri a massa, já dei uma boa esticadinha, aí eu venho aqui, ó, puxo, dou uma enroladinha, puxo para trás, dou uma enroladinha, puxo para trás e vou fazendo isso até o final, ó. Segura aqui a pontinha para dar uma esticadinha, tá vendo? E aí eu faço o meu pãozão, olha só. Vocês conseguem ver aí? Ó, desse jeito. Vou colocar aqui do ladinho e vou fazer a outra massinha. Vou colocar aqui o restinho da farinha que estava ali na xícara ainda. E é o mesmo processo. Abre com os dedos, dá uma viradinha nela aqui e vai abrindo. É bem facinho, não precisa nem de fazer força. A massa ela tá bem macia por conta da margarina que nós colocamos, né, ou manteiga. Ah, Daniel, eu não tenho margarina em casa e não tenho manteiga. O que eu faço? Utiliza 3 colheres de sopa de azeite, tá? Tem que ser azeite extra virgem. Aí dá certo também, tá bom, gente? Porque muitas pessoas, né, tem gente que não come manteiga, não come margarina, mas tem o azeite extra virgem em casa. Então, de vez de colocar a manteiga, coloca 3 colheres de sopa de azeite extra virgem e vai fazer aquele mesmo processo que vai dar certo também. E o azeite, a oliva, né, do azeite vai trazer um cheiro todo especial para o seu pão e uma maciez também que dá certo. Tá ok? É uma dica para vocês aí. Ó, abrir, enrola, puxa, coloca a mão aqui e vai fazendo os pães, ó. Vocês conseguem ver aí? Desse jeitinho, gente, ó. Fechou? Vou colocar aqui do ladinho. Aqui, pessoal, ó, eu tenho uma forma. Ela está untada com um pouquinho de margarina só para não ter o perigo de grudar o pão. E eu vou colocar aqui, ó, os meus pães. Vou dar uma apertadinha nele para ele não grudar. Vou dar uma apertadinha para ele grudar um pouquinho na forma, né, gente? Falei ao contrário. Ó, vou dar uma apertadinha aqui. Tá vendo? E agora eu vou levar ele para crescer. Ele vai dobrar de tamanho
Aí sim eu vou levar ele para o forno, tá vendo? Fermentação direta. Fiz a massa, cortei, fiz o pão, ele vai crescer e aí ele vai para o forno. Não tem aquela parte de descansar, mexer na massa de novo para depois ir para o forno. Entenderam? Eu vou deixar ele crescer. Quando ele crescer, vamos passar o ovo. É opcional, mas aí quando ele crescer a gente volta para mostrar para vocês, tá bom? De 40 a 45 minutos para ele dobrar de tamanho aqui e a gente já volta. Voltamos, pessoal, e olha só, o nosso pão já cresceu e olha o tamanho que ele ficou, gente, tá vendo? 35 minutos eu deixei ele descansando e ele já ficou desse tamanho aqui, tá? Agora é opcional, você pode levar ele para o forno assim ou você pode fazer o que eu vou fazer agora, tá bom? Aqui, gente, eu tenho um ovo inteiro, tá? Eu vou bater ele aqui, ó, com a ajuda de um garfo, vou misturar bem. Dá uma boa misturadinha, misturou bem. Eu vou aqui, ó, com a ajuda do meu pincel de culinária e vou passar bem devagarzinho por cima dele, ó, para dar um brilho no pão, vou dar uma corzinha toda especial, tá bom? Ah, Daniel, eu não gosto do meu pão desse jeito. Não precisa de passar, tá, gente? Aqui eu tô passando o ovo inteiro, por quê? Porque eu não quero ele muito escuro. Porque tem pessoas que passam só a gema. Se eu passar só a gema, eu acho que ele fica muito escurão, muito pretão por cima, tá? Ele fica com uma casca muito grossa. Então eu passo o ovo inteiro. Mas aí fica opcional, tá? E olha só, gente, como vai ficando. E ali eu já deixei o meu forno pré-aquecendo a 180 graus, tá? 15 minutos forno pré-aquecido, 180 graus, para não ter o perigo de murchar o nosso pão, tá bom? Tem que colocar ele lá no forno com o forno bem quente. Olha só, passei o ovo. Aqui, gente, é opcional, tá? Eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho de gergelim por cima, porque eu gosto de gergelim, eu acho que vai dar um tchan todo especial no nosso pão. E gergelim faz muito bem para a saúde também, tá? Para quem não sabe aí, gergelim é ótimo. Então eu vou colocar aqui um pouquinho para deixar o meu pão nuvem bem mais bonitão, mais lindão. Colocar um pouquinho do preto também, que fica um tchan todo especial e é muito nutritivo. E olha só, o que vocês acharam? Ó, que lindão! Bonitão, né? Olha só o tamanho. E eu já vou levar ele para o forno, tá? Forno pré-aquecido, 180 graus, 35 minutinhos mais ou menos, depende muito de forno para forno, então fique de olho no seu pão. E a gente já volta com o resultado do nosso super pão nuvem. E aí, meus queridos, acabamos de tirar o pão do forno e olha isso, gente, ó. Olha o tamanho que ficou o nosso pão de nuvem, é por isso que é chamado pão de nuvem. Olha a maciez desse pão. Tá quente ainda a forma aqui, ó, acabei de tirar, faz uns 5 minutinhos e olha isso, gente. Sabe o que isso significa? Que o café já está pronto e vamos agora cortar o nosso pão e experimentar juntinhos aqui. Eu vou colocar ele numa forma bem bonitona e vamos cortar juntos o nosso pão nuvem. E olha só, agora eu vou cortar aqui, ó, vou deixar um de lado. Olha isso daqui, gente, ó. Vou deixar aqui na minha forma e vou cortar esse daqui para mostrar para vocês o nosso pão super delicioso. Ó, olha essa maciez. Ó, tá saindo fumacinha, olha isso. Ó, ele volta, gente. É muito macio e é muito fácil de fazer. Agora, só precisa do quê? Da xícara de café, meus amigos. A xicrinha de café, porque o pãozinho já está na mesa e a nossa manteiguinha já está derretendo. Olha isso daqui, ó. Estão servidos, gente? E então, pessoal, gostaram? Eu amo fazer receita para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado dessa nossa receitinha, do nosso super pão. E fiquem com Deus. Até a próxima, que agora eu vou tomar um cafezinho da tarde, tá bom? Tchau, tchau!